Fala, paixão, tudo certinho, tudo na paz? Movimento uniforme, assunto que volta e meia aparece aí no vestibular para vocês. É um assunto tranquilo, tá? A gente vai aprender a interpretar algumas questões aí e resolver esse problema aí que vai aparecer para vocês em algum momento. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber as características de um movimento uniforme. Um movimento uniforme ele tem que ter velocidade constante. O que é a velocidade constante? Essa velocidade ela não vai mudar durante todo o percurso, durante todo o trajeto. Não vai haver aceleração ou desaceleração. Foi? E ela tem, a gente representa ali, né, V igual a CTE, ou seja, a gente está dizendo que a velocidade é constante. E para essa velocidade ser constante, ela tem que ter uma aceleração igual a zero. Por quê? Porque a aceleração é o agente causador da alteração de velocidade, da mudança da velocidade. Então, para que ela seja sempre o mesmo valor, ou seja, constante, essa aceleração tem que ser igual a zero. Tranquilo? Temos que saber também que o deslocamento é proporcional ao tempo, ou seja, percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Então, se uma pessoa tem uma velocidade de 10 metros por segundo, a cada 1 segundo ela tem que percorrer 10 metros. Logo, em 4 segundos, essa menina aí de bicicleta tem que percorrer quanto? 40 metros. Fácil o entendimento, né? Bem tranquilo. Esse movimento uniforme, ele pode ser de duas maneiras, né? Ele pode ser progressivo, sua velocidade é positiva, ou ele pode ser retrógrado, sua velocidade é negativa. Ah, Silvio, mas não existe velocidade negativa. Existe, paixão. Na física, a gente precisa desse valor negativo para que a gente não erre nossas contas. Na vida real, não. Na vida real, não precisa. Foi? Mas vamos entender o que é isso daí. Quando o móvel está a favor da trajetória, ou seja, seus espaços estão crescendo com o decurso do tempo, a gente diz que a velocidade é positiva. Porém, quando o móvel está contra a trajetória, os espaços estão decrescendo no decurso do tempo, a gente vai dizer que a nossa velocidade é negativa. Vamos desenhar para a gente entender o que é isso. Então eu tenho ali uma trajetória da esquerda para a direita. O meu carrinho está apontado para o lado direito. E ele está indo o quê? A favor da trajetória. Logo, a velocidade dele é positiva. Mas, se eu tenho um carrinho que está ao contrário da trajetória adotada, veja aí que minha trajetória está da esquerda para a direita, porém o carrinho está em sentido contrário. Logo, se ele parte para esse lado, ele tem uma velocidade negativa. Tranquilo? Fácil de entender com o desenho, hein? Como no movimento uniforme, a velocidade escalar instantânea coincide com a velocidade escalar média, qualquer que seja o intervalo de tempo, eu posso ver que a função horária de posição do movimento uniforme vai ser conseguida da seguinte maneira: eu tenho lá que a velocidade média é ΔS sobre ΔT, ou seja, variação de espaço pela variação do tempo. Isso é minha velocidade média. Porém, a minha velocidade escalar instantânea, ela coincide com essa velocidade escalar média. Ela não muda, ela mantém-se o quê? O tempo todo constante. Eu não vou mudar nada da fórmula. Eu apenas tirei aquele mzinho ali de média, ó. Continuo velocidade ΔS sobre ΔT. Mas o que é ΔS e ΔT? ΔS é a variação de espaço, espaço final menos espaço inicial. Variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Quando você começa a contar as coisas, né, acionar um cronômetro, esse tempo zero, esse tempo inicial, ele é zero. Foi? E agora acabou a física, agora é algebrismo, matemática.
eu vou passar esse t multiplicando o v e continuar na minha continha de matemática simples. Olha ali, ó. VT, V vezes T, é igual a S menos S0. Esse S0, vou passar para o outro membro, né? Se era negativo, vira positivo. E aí eu encontro a fórmula S igual a S0 mais VT, que é a função horária de posição do movimento uniforme, função horária do mu. Bem tranquilo, bem fácil como eu chego a essa fórmula, né? Você sai lá de V igual a ΔS sobre ΔT para chegar nessa fórmula. Posso usar a outra? Claro que pode. Você pode usar uma ou outra. Você vai chegar na resposta da mesma maneira. Às vezes, uma questão precisa mais de uma e outras questões, né, da outra maneira. Alguns professores chamam isso aqui de sorvete. Eu não gosto de ficar entendendo, falando essas coisas não, mas isso daqui na verdade é posição final. Eu vou saber aonde você está, sabendo da onde você saiu, da sua posição inicial, qual velocidade você adotou e o tempo que você quiser. Tudo bem? Entendam isso daqui, que é a melhor coisa para você sair dos problemas. Vamos ver esse primeiro exercício aí da UERJ de 2013. O motorista dirige um automóvel em trecho plano de um viaduto. O movimento é retilíneo e uniforme. A intervalos regulares de 9 segundos, o motorista percebe a passagem do automóvel sobre cada uma das juntas de dilatação do viaduto. Sabendo que a velocidade do carro é de 80 km por hora, determine a distância entre as duas juntas consecutivas. Gente, você vê que tem um probleminha ali, que é o seguinte: o tempo está em segundos e a velocidade em quilômetros por hora. Eu vou ter que fazer uma mudança. Eu vou fazer uma mudança aqui, mas não vou fazer a mudança que eu acho que a maioria faria. Eu vou pegar 80 km por hora e transformar para metro segundo. Metro por segundo, né, no caso. Esse 80 km por hora basta apenas dividir por quanto? 3,6. Então fica assim, ó. 80 km por hora é igual a 80 dividido por 3,6, o quê? Metros por segundo. Ah, vou fazer essa conta? Não, deixa ela quieta ali. Trabalha com fração, perde o medo disso, gente. Fração não morde. Por que eu vou trabalhar com ela? Eu vou trabalhar a fórmula mais simples, que é V ΔS sobre ΔT. Vou colocar cada informação dada no problema na minha fórmula. Está ali, ó. 80 sobre 3,6 igual a ΔS sobre 9. 3,6 e 9 podem ser simplificados. Por quanto? Por 9. Então, se eu simplifico por 9, eu tenho lá 0,4 e eu tenho 1. Pronto, olha como ficou mais fácil a minha fraçãozinha agora. 80 dividido por 0,4 igual a ΔS. Logo, 80 por 0,4, eu chego na resposta de 200 metros. Fácil, tranquilo. Vamos para mais uma? O ERJ 2014. Em um longo trecho retilíneo de uma estrada, um automóvel se desloca a 80 km por hora e um caminhão a 60 km por hora, ambos no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em determinado instante, o automóvel encontra-se a 60 km atrás do caminhão. O intervalo de tempo em horas necessário para que o automóvel alcance o caminhão é cerca de... Bem, está todo mundo na unidade de medida padrão ali, né? Quilômetros por hora, quilômetros. Poxa, não tem nada que mudar, não tem nada que alterar. Então vamos em frente. Como eu falei, eu gosto sempre de desenhar a situação para tentar entender como resolver um problema. Então eu vou começar desenhando a minha trajetória, uma trajetória retilínea, da esquerda para a direita, e isso está dado em quilômetros. Vou colocar lá o carrinho e o caminhão, tá? Bem, o carrinho ele está a 80 km por hora e o caminhão está a 60 km por hora. E eu sei também que o problema falou que eles têm uma distância de 60 km. Beleza, tá? Então, ele já tem
todas as informações necessárias para a gente. Vou usar aquela outra fórmula maiorzinha, a da função horária. S igual a S0 mais VT. Então, presta atenção. Eu vou fazer uma função horária para o carro e uma função horária para o caminhão. A função horária do carro vai ser S de A, chamei de S de A do carro, do automóvel, nada a ver, né? Mas você repara que eu botei um zero aqui. Disse que a posição inicial do carro é zero. Ah, mas você não sabe onde ele está. Sim, eu não sei onde ele está. Mas eu sei que ele está a 60 km de distância do caminhão. Então, eu vou adotar esse ponto aqui como zero. Esse carro está na posição zero, com uma velocidade de 80 km por hora, vezes t, porque eu não sei qual é o tempo. E o caminhão? O caminhão está numa posição B, tá? Ele está a 60 km à frente desse carro, não está na posição 60, tá? Ele está a 60 km, então eu estou vendo em relação ao desenho, ao problema que ele me deu, com uma velocidade de 60 km por hora aqui, né? Substituir o V por 60 km por hora vezes T. Pronto. Quando é que dois móveis vão se encontrar? Quando eles estiverem na mesma posição. A posição do automóvel tem que ser igual à posição do caminhão. S de A igual a S de B. Pronto, agora é matemática. Coloca cada um no seu lugar. 80t igual a 60 mais 60t. Vou lá, faço as minhas continhas matemáticas tranquilas. Tranquila, né? 80t menos 60t igual a 60. Logo, 20t igual a 60, t igual a 60 sobre 20, t igual a 3, resposta letra C. Agora atenção numa coisinha, galera. Se esse caminhão estivesse em sentido contrário da trajetória, ele estaria em movimento retrógrado. Se ele estivesse em movimento retrógrado, eu teria que botar essa velocidade aqui negativa nesse ponto, tá? Como faria os exercícios? Da mesma maneira, somente botando um menos aqui. Aí é claro que iria alterar os valores, tá? Então preste atenção. Se eu estiver contra a trajetória, na hora que eu vou colocar o valor na minha equação, eu coloco com sinal negativo. Foi? É só isso que você tem que prestar atenção, hein? Não vai errar isso não, por favor. Vamos para mais uma? Uma do ITA. Um trem e um automóvel caminham paralelamente e no mesmo sentido, trecho retilíneo. Os seus movimentos são uniformes e a velocidade do automóvel é o dobro da velocidade do trem. Supondo desprezível o comprimento do automóvel e sabendo que o comprimento do trem é de 100 metros, qual é a distância percorrida pelo automóvel desde o instante em que ele alcança o trem até o término da ultrapassagem? Então vamos lá. Como eu falei, vamos começar com o desenho. Coloquei meu trem, coloquei meu automóvel, sei que os dois estão no mesmo sentido. Show! Bem, ele me deu a informação de que a velocidade do carro é igual a duas velocidades do trem. Então vamos em frente. Ele me disse também que o trem ele tem 100 metros de comprimento. Show! Bem, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as equações horárias de cada um. Ele disse também que o carro tem comprimento desprezível em algum momento aqui, ó. Aqui, ó, desprezível o tamanho, supondo desprezível o comprimento do carro. Então, não vou me preocupar com o tamanho dele, não. Só estou me preocupando com o tamanho do trem. Tá ok? Então, vamos lá. S do carro, repara que eu botei zero para ele, ó. É como que ele tem, onde ele está começando, com velocidade do carro vezes o tempo. E o trem? O trem, eu vou ter que, aqui, ó, a frente do trem, ó, o biquinho aqui do trem, ele está na posição 100, que é onde o carro quer chegar. Com que velocidade? Velocidade do trem vezes t. Mas tem um probleminha. O trem está andando, o carro está andando, o carro tem que passar esses 100 metros e mais uma coisa, mais um pedaço. E é isso que é a minha dúvida. Então vamos a ela.
estou usando essa fórmula daí, vamos juntar. Quando é que esse carro vai chegar aqui na frente do trem? Quando suas posições forem iguais. S do carro igual a S do trem. Ah, beleza, então vamos substituir. Você está vendo que é igual o outro exercício que a gente fez agora há pouco. 2VT vezes T. Poxa, Silvio, não era VC vezes T? Sim, mas você tem que lembrar que velocidade do carro são 2 vezes a velocidade do trem. Por isso eu já substituí aqui, ó. No lugar de VC, eu botei 2VT vezes T, que é o tempo. Igual a quem? Igual a 100 mais VT vezes T. Então tá ótimo. Poxa, 2VT e desse lado mais VT, se eu passar para cá, vai ficar apenas 1VT. Então fica assim minha fórmula, ó. VT vezes T igual a 100. Logo, eu posso concluir que o tempo de ultrapassagem é exatamente 100 sobre a velocidade do trem, sobre o VT. Pronto, usei aquela segunda fórmula, S igual a S0 mais VT. Agora eu vou usar aquela primeira fórmula, V igual a V delta S sobre delta T. Por quê? Porque agora eu vou só olhar para o carro. Ó. A velocidade do carro é delta S sobre T. Que T é esse? Esse aqui, ó, que eu encontrei. Vou apenas passar ele para cá multiplicando a velocidade do carro. Está ali, ó, velocidade do carro vezes o tempo igual a delta S. Poxa, a velocidade do carro são duas velocidades do trem. O T é 100 sobre VT. Vou substituir, ó. Simples, substituir. Opa, eu vejo aqui que VT, ó, posso cortar. Pronto, achei a questão ΔS igual a 200 metros. Tranquilo? Então você pode usar uma fórmula V igual a ΔS sobre ΔT, posso usar outra fórmula S igual a S0 mais VT, ou se precisar eu uso as duas. Valeu, paixão? Tá bom então, fica nessa daí. Beijo, tchau, fui!